Vamos estudar a lição 9. Vamos ver se tem mais alguém para chegar aí. Vou pedir a cooperadora Dani para orar para a gente começar, pode ser? Agradecemos a Ti, Jesus, por essa oportunidade, Pai. Estamos dados para estar aqui, somos dependentes de Ti. Seja conosco, Senhor. Amém. Vamos estudar a lição número 9, uma visão bíblica do corpo. Lição de número 9. Amém? Vamos lá, título da lição, uma visão bíblica do corpo. Texto áureo, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6:13b. A verdade prática diz assim: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está registrada na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do verso de número 12 ao verso 20. Vamos fazer a leitura responsiva, como é no período do culto. Amém? Verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não processa. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um só corpo com ela? Porque serão, disse dois, numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glórias a Deus. Diácono Benjamin, ora ao Senhor. Amém. Glórias a Deus. Nessa manhã temos mais uma rica oportunidade de estudarmos um pouco sobre a palavra de Deus. É claro que esses estudos que nós temos, o período que nós estivermos aqui, nós não vamos conseguir esgotar todo o assunto, mas pela graça de Deus é algo que nós conhecemos. Se os irmãos pararem para olhar esse trimestre, nós não temos assim nenhuma, nos temas que foi colocado aqui pelo comentarista, não tem nenhuma novidade, algo assim, nossa, isso aí a gente não sabia. Mas por que nós paramos para poder estudar? Porque primeiro serve para alerta de cada um de nós que somos servos de Deus,
e para aqueles que nos acompanham também pelas lives, eles têm a oportunidade de ouvir de nós qual é o nosso posicionamento, qual é o nosso pensamento em relação a esses temas, em relação à obra de Deus. É muito comum, por aí afora, hoje muita gente vai estar estudando a escola dominical, embora essa lição ainda não estejam estudando, porque ela ainda vai ser dia 27 de agosto, mas a preocupação de muita gente é assim, não vamos falar dessa forma, não vamos falar desse jeito porque pode, magoar alguém, porque pode ferir ali a sensibilidade de alguém. Justamente, muitos líderes eles estão preocupados tão somente com arrebanhar pessoas e não cuidar de pessoas, não de tratar de pessoas, não de dar a medida certa ali do medicamento, da palavra de Deus contra o pecado, contra os pensamentos, porque muita gente ainda não fez por falta de oportunidade, mas tem premeditado no seu coração práticas pecaminosas. Não é à toa que hoje nós olhamos, principalmente na mídia, nas redes sociais, muita gente do meio gospel, que se tornou uma verdadeira indústria, se assumindo isso, assumindo aquilo, ou você olha a pessoa no culto é de um jeito, quando você entra nas redes sociais, a pessoa é uma pessoa completamente diferente. Então, quando nós temos lições como essas que estamos estudando nesse trimestre, para nós é tão somente uma oportunidade que temos de continuar fortalecendo a nossa convicção e entendendo que o mundo que nós estamos vivendo não pensa da mesma forma que nós pensamos. Porque nós aqui temos esse entendimento da palavra de Deus, temos esse compromisso, essa fidelidade com a palavra de Deus, mas em muitos lugares as pessoas estão preocupadas só em arrebanhar pessoas, ter igrejas superlotadas. Muitas vezes as pessoas não têm nem comunhão entre elas, muitas vezes não se trata, não se fala contra o pecado e tudo quanto os malefícios que ele traz para a vida do cristão, para a vida da igreja, porque não adianta. Mas a igreja que não prega contra o pecado tem tantas mil pessoas. É uma igreja doente. Embora Deus tenha misericórdia pela obra dele, tem muita gente que vai ser abençoada, tem muita gente que vai ser edificada, mas tem muita gente que vive na prática do engano, assim como o catolicismo, que acha que o momento de adorar a Deus é só quando está ali que do lado de fora. Deus não se preocupa com o meu corpo, o que eu faço da minha vida. E a lição dessa manhã nós vamos estudar justamente sobre isso, uma visão bíblica do corpo. Como é que, nós vamos ver aqui um paralelo, um lado, como é que é a visão bíblica, a forma que Deus ele vê, a forma que a Bíblia ela mostra sobre o corpo humano, sobre o corpo espiritual, e a forma que o mundo ensina, a forma que a igreja fala, a forma que a Bíblia fala. Hoje em dia a gente fala como a igreja fala, às vezes não é uma unanimidade até dentro da própria Assembleia de Deus, Mas a gente vai usar a expressão assim, da forma que a Bíblia fala e a forma que o mundo já tem ensinado, a forma que o mundo tem doutrinado as pessoas. A gente estava conversando exatamente agora, antes de começar a lição, com o pastor Eduardo aqui, o diácono Breno, a forma que o mundo tem agido ali sorrateiramente, de forma sutil, colocando na mente das pessoas que cada um vai fazer ali aquilo que quiser. Qual é a penalidade disso? Nessa lição, em alguns tópicos, nós iremos ver que vai tratar justamente sobre isso, sobre a pessoa agir da forma que quiser, sem se preocupar com nada, com a ética, com a moral, sem se preocupar se é lícito, se não é lícito. E nós, como povo de Deus, como foi falado ontem mesmo ali na pregação da pastora Brunella, nós somos responsáveis, não só pela manutenção da nossa vida espiritual, mas também de cada um daqueles que estão no nosso lar, porque eles são alvos diretos do adversário, são alvos diretos do nosso inimigo.
Porque nós que já temos ali sedimentado a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos diz, né, se o tempo ali não fosse abreviado, até esses seriam enganados. Agora imagina um adolescente, um jovem, alguém que está ali, faz parte do seu convívio, mas que não recebe a palavra de Deus. Olha como ele é bombardeado pelas coisas do inferno que a internet vem publicando. Porque a forma que ela é feita, esqueci a palavra que eles usam para poder dizer ali sobre... Quando você faz uma pesquisa, o Google, né, ele vem uma enxurrada de coisas sobre aquele assunto. Então, se a pessoa pesquisa algo relacionado a cristianismo, sobre a obra de Deus, o Google ele vai indicar algumas coisas desse meio. Mas se a pessoa pesquisa qualquer coisa secular, também vem da mesma proporção. Então, nós, sendo o povo de Deus, nós temos que ter esse cuidado. Não apenas com a nossa vida, mas também com aqueles que estão dentro da nossa casa. Nessa lição nós vimos, como por exemplo na lição passada que falava sobre essa ideologia do transgênero. São muitas coisas que nós conhecemos muito bem, nós sabemos muito bem, mas precisamos cada vez mais reafirmar o nosso posicionamento como povo de Deus. Precisamos reafirmar para aqueles que nos ouvem, aqueles que nos acompanham pelas lives, para a comunidade, que nós não nos deixamos dominar por essas coisas, embora a oposição hoje, né, a censura tenha se levantado de uma forma tão grande, querendo calar o povo de Deus, querendo dizer aquilo que nós vamos falar ou não vamos falar. Não, isso você pode, isso, aquilo ali você já não pode falar. E nós temos que ter continuamente, né, ter essa preocupação de falar a verdade da palavra de Deus. Se a pessoa se sente confrontada com isso, é porque precisa de mudança. A pessoa que olha, não, realmente esse assunto, né, tá me batendo, eu estou apanhando, é porque está precisando de mudar. Às vezes a pessoa não pratica certo ato, mas ignora aquele que pratica e age com naturalidade. Ah, não, isso aí é problema dele, deixa ele fazer o que ele quiser. E nós vamos ver aqui nessa lição uma visão bíblica sobre isso, da forma que nós, sendo povo de Deus, nós devemos diariamente ter essa convicção de que o Senhor, Ele breve virá. O nosso compromisso é com a obra de Deus, o nosso compromisso é com o Senhor, e nós não podemos nos calar diante de todas essas investidas de Satanás para querer perverter os caminhos do Senhor, para querer lançar um outro entendimento sobre a própria palavra de Deus. Eles têm tentado desconstruir, e muita gente tem feito isso, muitas igrejas têm entrado por esse caminho da desconstrução, de muito ensinamento, de muita visão que nós temos da palavra de Deus, e as pessoas não têm percebido que tem caminhado ali verdadeiramente em passos largos em direção ao inferno. Aqui nessa lição, já vou entrar no primeiro tópico, porque eu já antecipei aqui a introdução. O primeiro tópico fala sobre a criação do ser humano. No primeiro subtópico fala sobre a origem da raça humana. Aqui o comentarista ele vem trazendo, nós já falamos sobre isso em uma outra lição, que falava sobre a pessoa de Jesus Cristo, né, a formação do nosso Senhor. O comentarista ele trouxe muito para esse lado também da origem humana. Então não vou ler esse subtópico porque ele fala justamente sobre isso, que o ser humano ele foi criado pelo próprio Senhor. Ali ainda no livro do Gênesis, no capítulo 1, nós vemos que quando não existia nada a não ser ali o próprio Deus. Nós vemos ali, né, que criou Deus, os céus e a terra, e a partir desse momento o Senhor começou a dar ordem para que as coisas as suas etapas fossem acontecendo, né? Ele vai falar ali, vai separar o dia da noite, vai falar para que a terra produza ali os animais terrestres, as aves ali sejam produzidos pelos céus e os mares produzam os seus animais marinhos. Mas quando vem para a criação do homem, o nosso Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos apenas ali um rascunho de toda a dimensão, né, de tudo aquilo que Deus ele representa. É claro que na palavra de Deus,
com a visão que nós temos dos ensinamentos, de tudo aquilo, da forma que o Senhor se revela, já embaralha a mente de muita gente, já é motivo de muita discussão. Então, o que nós temos aqui é o que nós precisamos saber. Tem muita gente que vai acrescentar, que Deus é assim, que Deus é aquilo outro, mas o que nós precisamos saber é o que já está contido aqui nas Escrituras. E é justamente dessa natureza, dessa forma, que o Senhor ele vai criar a humanidade. Quando nós olhamos para nós, muita gente acha que o que temos é de origem humana, né? Alguns atributos, algumas coisas que nós temos, como o amor, a misericórdia, a compaixão. As pessoas acham que isso é nosso, não é ali original do homem. Mas a verdade, tudo isso é só um reflexo daquilo que Deus ele é. Quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não está falando ali de aspecto físico, até porque Deus ele não é preso a uma forma. Deus, como a própria palavra do Senhor nos diz, ele está em todo lugar. Ele, na palma de suas mãos, cabe ali o globo terrestre, os astros, todas essas coisas. Então, Deus, a gente não pode dizer assim, não, Deus ele é exatamente dessa forma, de uma forma humana, quando, na verdade, Deus não é. E quando vemos desse entendimento que Deus ele forma o homem à sua imagem e semelhança, é justamente aquilo que é imaterial, aquilo que é incorruptível, aquilo que recebemos somente dele, aquilo que o homem não consegue mudar, aquilo que a genética, que a medicina não consegue alterar. Estudamos, como por exemplo em lições passadas, que nos dias de hoje a medicina tem tentado mudar, a ciência tem tentado mudar por completo a natureza humana. Tem tentado mudar ali a aparência física, quando não é somente na aparência física. O interior tem tentado mudar, o pastor Thaler até falou na lição que ele ministrou, de estudos, projetos para fazer que um homem trans tenha ali um útero, venha gerar filhos. Mulheres que têm tentado, né, nessa coisa de ser transgênero, têm tentado mudar ali seu organismo, metabolismo, enfim, tomando hormônio para poder ter barba, para poder ter aparência masculina, sendo que existe coisas no homem que isso é imutável. O homem ele pode fazer aquilo que ele quiser no exterior, mas no interior ele não consegue alterar. Na cabeça dele, ali, naquele momento, ele pode pensar que ele é até mesmo uma planta, que é um vegetal. Mas aquilo que é imagem e semelhança do Senhor, o homem não consegue tocar, não consegue mudar. E é justamente aí que mostra a grandiosidade do Senhor. Porque o homem ele vem querendo destruir, e é claro, através da influência de Satanás, tem tentado destruir tudo aquilo que foi feito ali, imagem e semelhança do Senhor. Mas aquilo que foi estabelecido por Deus é imutável. É imutável. Pode mudar a aparência física, pode mudar o que for, mas ali, no entendimento, no coração, ali ele não consegue mudar. A pessoa, igual a gente olha assim, né? Às vezes a pessoa mais terrível que for, às vezes a gente olha assim, quem foi na humanidade, talvez a gente olha assim, Hitler, um camarada que perseguia cristãos, um camarada que perseguia judeus, que perseguia negro, enfim, qualquer outra pessoa que fosse fora daquele padrão que ele colocou ali de estabelecer a raça ariana, qualquer pessoa que fosse fora desse padrão era perseguido, era morto, câmara de gás, tudo aquela história que nós conhecemos. Mas um tempo atrás, por um pastor da igreja adventista, né, ele, num programa que ele foi, naqueles podcasts ele mostrou um quadro. E começaram a perguntar, e esse quadro aqui, tal, uma obra de arte, que vocês acham, qual era a visão do artista quando vai fazer esse quadro? E as pessoas começaram a falar, isso é sensibilidade, a visão, como ele olha as coisas da vida, a sensibilidade, o carinho, amor, não sei o que e tal. Aí na hora que as pessoas começaram a falar, mas está vendo os detalhes, os traços, a percepção de olhar a natureza, não sei o que e tal. E as pessoas foram falando tudo aquilo ali. E no final, o
o pastor foi e falou, esse quadro aqui que vocês estão vendo foi pintado pelo Hitler. As pessoas ficaram assim, nossa, como que um camarada ali que foi implacável em destruir o povo de Deus, como é que o cara tinha uma sensibilidade, como é que o cara tinha uma percepção, um talento talvez ali de pintar um quadro igual a esse. Mostrando que o homem, na sua natureza, ou na forma que ele quer se expressar para o mundo, pode ser o mais terrível que for. Satanás pode influenciar as pessoas a fazer o que for, mas dentro de nós existe algo que ele não consegue tocar. É igual a pessoa olhar assim, o traficante, um assassino, um camarada que é terrorista ali da Al-Qaeda, com aqueles camarada do Oriente Médio que bota bomba e que mata a gente, não sei o quê. Mas dentro da sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, é uma outra pessoa. Mostrando que o lado de fora, nessa lição a gente vai ver muito sobre isso, o lado exterior pode dizer uma mensagem. Mas aquilo que foi feito por Deus, ali ninguém consegue tocar. Ali ninguém consegue mudar. Embora nós viemos olhar que o inimigo ele trabalha. E trabalha desde o princípio. Nós vemos ali ainda quando não existia nada. Quando Deus ele vai criando os céus e a terra. E até mesmo lá no céu ele se corrompe, tenta corromper ali os planos de Deus. Deus ele vem fazendo a humanidade. E ele vem tentando corromper também, querendo mudar os planos de Deus, quando nós olhamos ali que Deus ele dá, ainda no princípio, a oportunidade do homem escolher ser fiel ao Senhor. Quando o Senhor ele cria o homem, cria a mulher, o jardim, tudo isso aqui é seu, você vai desfrutar. Todos esses animais é você que vai dar o nome, essas árvores, essas frutas, é você que vai catalogar tudo isso aí. Você vai cuidar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro e tal. E a única oportunidade que o homem tinha ali de falhar era desobedecendo. Está vendo essa árvore aqui? Você não vai comer desse fruto. Se você comer, tal, aquela história nós já conhecemos. Então Deus ele dá a oportunidade do homem escolher ser fiel. Deus ele dá a oportunidade da pessoa escolher a Deus. Não era uma imposição. Não, você vai ser fiel a mim porque eu estou te criando. Deus ele cria o homem, cria toda a sua habitação, cria ali aquela, vamos dizer assim, toda aquela mordomia para que eu me vivesse bem, todos os dias Deus aparecendo ali, tendo comunhão com Ele. A gente costuma dizer ali que nem mesmo a lua de mel, Deus ali, ele deixou, todos os dias na viração do dia aparecia, conversava com Adão e tal, e no momento em que ele escolhe pecar, eles escolheram pecar. Por mais que teve toda aquela influência de Satanás, não, come, você vai ser igual a Deus e tal, mas a decisão foram deles. Eles escolheram pecar contra o Senhor. E é interessante como é que a palavra do Senhor nos mostra que quando Deus ele aparece, a primeira pergunta que Deus ele faz, Adão, onde é que você está? E Adão escondido lá e Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, não sei o quê. Mas a pergunta de Deus é, Adão, onde é que você está? Não é o que você fez. Porque aonde você está é o que o seu pecado te levou. Porque o que ele fez foi pecar contra o Senhor, mas em nenhum momento nós vemos ele se arrependendo, bem pelo contrário, ele culpa a mulher e culpa a Deus pelo pecado. Mas é aonde ele está que vem desencadeando tudo isso que nós vemos até o de hoje. É aonde o pecado nos leva. Aonde a desobediência ao Senhor nos leva. Qual é o rumo da nossa vida quando nós escolhemos, por escolha nossa, desobedecer ao Senhor, desobedecer a palavra de Deus? E é justamente por esse verso, aonde você está, aonde o pecado nos leva, que nós temos lições como essa. Vamos ler lá no livro de Romanos que o próprio Deus, ele entrega às pessoas a própria prática do pecado. Por isso que nós vemos tantas pessoas hoje vivendo dessa forma, querendo mudar a palavra de Deus, querendo mudar toda a criação do Senhor, essas ideologias, essas pautas progressistas, essas coisas sobre aborto, sobre homossexualidade, tudo isso vem acontecendo, é justamente o lugar que a desobediência, que o pecado levou o ser humano. Então aqui ainda na origem da raça humana, Deus ele nos fez a sua imagem e semelhança.
nos dando a oportunidade de vivermos essa comunhão plena com o Senhor. Mas o pecado veio desconstruindo tudo isso. Mas justamente pelo amor e pela misericórdia de Deus é que nós temos estado aqui. Aqui o comentarista ele continua falando sobre a constituição do ser humano, e aqui ele vem falando sobre justamente isso, sobre a forma que Deus ele constrói o homem. Nós temos às vezes uma visão de que o natural, o material, ele seja talvez banalizado por Deus, desprezível pelo Senhor, mas na verdade não é dessa forma. É claro que a palavra do Senhor nos orienta a caminharmos pela fé, a vivermos pelo sobrenatural, por aquilo que os nossos olhos não podem ver, mas que pela fé, pelo discernimento espiritual nós conseguimos alcançar. Mas o mundo natural, esse mundo que nós vivemos, ele não é algo que seja desprezado pelo Senhor, bem pelo contrário, foi justamente isso que foi criado por Deus. O pecado, ele vem muitas vezes desconstruindo princípios que foram estabelecidos pelo Senhor. Mas, na verdade, o mundo natural, a forma que nós conseguimos ver, isso é justamente uma criação do Senhor, uma bênção que o Senhor tem criado para cada um de nós, para desfrutarmos enquanto nós estivermos aqui. E aqui o comentarista ele vem falando sobre a constituição do ser humano, que vem falando justamente sobre isso, né? Sobre o homem exterior e sobre o homem interior. O homem sendo dotado de corpo, de alma, de espírito. E nessa tricotomia, né, de corpo, alma e espírito, tem também essa questão do homem exterior, a forma que nós nos portamos diante do mundo, e o homem interior, aquele que o Senhor espera que nós venhamos ser, a forma que nós precisamos agir diante da presença de Deus. Aqui quando nós olhamos no terceiro tópico, ele também vem falando sobre a queda e restauração da raça humana, nós vemos que quando o homem ele peca, quando a raça humana peca ainda ali no princípio, né, Adão e Eva pecam contra o Senhor, o pecado ele nos atingiu em todas as áreas. Em todas as áreas. O pecado ele atingiu no relacionamento com o Senhor, porque trouxe essa distância entre ele e Deus. O pecado atingiu o lado físico, porque como consequência do pecado, agora a mulher vai ter dores de parto. Como consequência do pecado, o homem ele vai cansar, vai sofrer ele para trabalhar, para arar a terra, para poder sair todo dia, para trabalhar, para fazer isso, para fazer aquilo, para, se quiser, ter o seu sustento. O pecado ele nos atinge na nossa alma, porque a alma do ser humano é justamente ali a sede ali da sua razão, das suas emoções, das suas decisões. E como consequência também, pode até atingir o nosso espírito. Porque a partir do momento em que nós, sendo dotados de corpo, alma e espírito, somos afetados pelo pecado, o nosso lado espiritual ele pode ser prejudicado se nós estivermos distante de Deus. O nosso lado espiritual ele pode ser enfraquecido pela nossa alma e pelo nosso corpo se nós estivermos distante do Senhor. Quando o Senhor ele cria o homem, ele vai fazendo ali todos os animais, todos aqueles animais, do céu, da terra, do mar e tal. Quando ele faz o homem, nós vamos ver algo único acontecendo, que é o Senhor soprando nas narinas de Adão e fazendo com que essa alma ela não morra. Por que os animais, nós falamos que a própria palavra nos mostra que a alma do animal é o seu sangue, porque nós não podemos consumir o sangue do animal. Justamente por causa disso, porque a alma dele está ali no seu sangue. A partir do momento que ele morre, acaba, não tem juízo final, não tem céu, não tem inferno para o animal, porque ele morreu, ele acabou, ele deixa de existir. E o homem não acontece a mesma coisa, porque o que morre, o que perece, é só a matéria. É só aquilo que foi formado ali do pó da terra, da argila, da água, aquele boneco, aquele molde que foi dado à vida. Quando o Senhor sopra nas narinas de Adão, o Senhor faz com que a alma agora do ser humano, ela não sofra a morte física.
A morte passa agora a ser a separação da alma e do espírito do corpo. E por isso que nós olhamos que a palavra de Deus fala sobre a segunda morte. A segunda morte já vem sendo justamente lá no juízo final, a condenação, o lago de fogo e enxofre, que já é a segunda morte, mas que também não é a morte que vai aniquilar a alma e o espírito. Os adventistas do sétimo dia, eles acreditam nessa doutrina da aniquilação, que eles acreditam que quando for condenado lá no juízo final, né, ao lago de fogo e enxofre, a alma do homem, né, o espírito, ele vai ser aniquilado. Porque eles acreditam assim, não, Deus que é amor, Deus que é misericórdia, ele não vai ser capaz de lançar o homem lá para que ele sofra eternamente. E essa é a visão que eles têm. E é isso que eles ensinam para os crentes da igreja deles. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos bem pelo contrário disso. Que Deus é um Deus que ama, mas Ele é um Deus que também que exerce juízo. Deus, Ele é justo. E Ele age em cada um de nós, pautado justamente nisso, na nossa escolha, no livre-arbítrio. O livre-arbítrio do homem, ele é limitado ao ponto de nós não termos a total decisão de chegarmos ao céu sem Deus. Mas Ele nos dá a opção de escolher, ou eu sirvo ao Senhor, ou eu sirvo ao inferno, a Satanás, ou eu sirvo a mim mesmo. Porque a partir do momento que o homem ele não escolhe a Deus, ele está escolhendo qualquer outra coisa, a si mesmo, a sua filosofia, ou até mesmo, muitos têm se inclinado para esse lado de Satanás. Mas, quando nós olhamos aqui, que o homem interior e o homem exterior, essa luta que nós temos, é justamente por causa disso, porque o Espírito que foi nos dado pelo Senhor, fazendo com que a nossa alma ela não morra, é esse Espírito que clama para que nós venhamos estar em fidelidade diante de Deus. É esse Espírito que nos impulsiona a buscar o Senhor, a clamar ao Senhor. É esse Espírito que tem sede da presença de Deus. Aí agora, se nós não darmos a devida atenção e a busca para que isso aconteça, é justamente aquilo que vai acontecer na vida de muita gente, que é entrar no caminho da desobediência, que vai entrar no caminho da ilusão, de pensar que as coisas deste mundo são aquilo tão somente que está reservado para o ser humano, mas bem pelo contrário disso. O que esse mundo tem, e quando eu digo mundo, não estou falando pelo lado do pecado, estou falando por todos os benefícios que foram criados pelo Senhor, é para que nós, enquanto estivermos aqui. Mas existe algo muito maior, que é o nosso relacionamento com o Senhor, que é a nossa comunhão perfeita com Deus. Aqui o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao verso 18, ele vem dizendo assim: por isso não desfalecemos, mas que ainda o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O nosso lado exterior é aquele lado que quer o pecado, é aquele lado que quer viver as coisas dessa vida. Mas o interior é aquele que não pode desfalecer, é aquele que clama para que nós venhamos estar ali alinhado à vontade de Deus, à comunhão com o Senhor, porque é justamente isso que o apóstolo Paulo fala. Por mais que o exterior se corrompa, por mais que o pecado atingiu o homem no seu corpo, na sua alma, enfraquecendo o seu espírito, mas o homem interior, ele vai se renovar. E aonde que nós nos renovamos? É justamente na graça de Deus, na busca pela presença do Senhor. É justamente nesse momento em que o homem caiu, o homem pecou contra o Senhor, mas desde o princípio Deus ele tem dado a oportunidade de redenção, Deus tem dado a oportunidade de se regenerar, Deus tem dado a oportunidade do homem se colocar de pé e de fazer com que o Senhor seja glorificado justamente no nosso corpo. Porque o pecado ele atinge a nós
atinge o nosso corpo, faz essa separação de Deus. Os nossos olhos físicos já não mais veem o Senhor como Adão, como Eva, via o Senhor pela sua pureza, pela forma que eles viviam ali. Os nossos olhos já não conseguem mais ver o Senhor. E aquilo que era normal, agora já não é mais. Porque o normal é nós termos a comunhão com Deus, o normal é nós termos essa visão do sobrenatural, o normal é nós sentirmos a presença do Senhor, o normal é nós ouvirmos a voz de Deus, o normal é nós termos a percepção do mundo sobrenatural, do mundo espiritual, isso é o normal. Só que para muita gente essa realidade tem sido mudada por consequência do pecado, que isso agora tem sido algo ocasional. No dia que nós estamos reunidos, que tem um culto, em que a presença de Deus ali, que muita gente sente, que glorifica e tal, aí muitas vezes a pessoa tem uma percepção de que, não, esse culto não foi normal, porque Deus ele esteve presente. Olha a percepção de muitas pessoas como tem sido. Não, esse culto não foi normal, porque Deus ele falou. Não, esse culto, porque o normal tem sido que as pessoas chegam na igreja e saem da mesma forma que chegaram. Chega na igreja, louva por louvar, escuta a mensagem por ouvir, às vezes glorifica pelo costume, porque está ali dentro da igreja, porque é o nosso comportamento, mas às vezes a pessoa não está fazendo do seu coração, da sua alma, aquilo que está o seu corpo transparecendo. Aí glorifica e tal, e volta para casa, como é que foi o culto? Foi normal. E para você o que é normal? Eu fui lá, eu sentei, eu glorifiquei e tal, e aí? Você ouviu, você entendeu a palavra de Deus? Através do louvor, através da sua oração, você saiu de lá pelo menos 1% melhor da forma que você chegou? Aí tem gente que diz assim, não, eu saí mais atribulado. Eu saí porque eu queria que fosse dessa forma e não foi. Eu queria receber a oportunidade e não me deram a oportunidade. Eu saí mais atribulado porque aquele irmão lá veio ali, porque não sei o quê, porque teve aquela profecia, porque me corrigiu, porque fez aquilo outro, porque eu fui chamado a atenção dessa forma, não sei o quê. O normal tem sido, para muitas pessoas, Deus ele não se manifestar. O normal tem sido chegar na igreja e não sentir a presença de Deus. É o dia que Deus ele vem de uma forma coletiva, as pessoas sentem a presença de Deus, e a profecia, e Deus ele fala, e as pessoas são renovadas, aí as pessoas chegam e falam, não, o culto hoje foi atípico, porque houve um grande mover. O avivamento, isso é algo constante na obra de Deus. O avivamento deve ser algo natural na vida da igreja. Por que é o avivamento? O avivamento é você ser vivo na obra de Deus. O avivamento é você ser constante. Qual é a oração ali de Abacuque? Senhor, aviva a sua obra, por quê? Porque o povo está morto. Aviva a sua obra, por quê? Porque o povo está caminhando em direção à imoralidade espiritual. O povo está caminhando em direção à imoralidade diante de tudo aquilo que é a lei do Senhor. O povo está está fora dos princípios estabelecidos sobre a sua palavra. Então aviva a sua obra. Quando nós clamamos pelo avivamento, não é tão somente para um mover espiritual de dons, de fluir profético, de pessoas receberem dons espirituais, dons ministeriais. O avivamento não é isso. O avivamento é nós sermos diariamente, dentro da sua casa, no seu local de trabalho, no meio da igreja, você ser um crente vivo, de ouvir a voz de Deus, de entender pelo menos a orientação do Senhor. Tem uma palavra que não é essa palavra, por mais que está me corrigindo, mas é Deus trazendo a medida certa para que eu viva em santidade, não apenas dentro da igreja, mas que eu seja santo em toda a minha maneira de viver, porque o pecado, ele não apenas atinge o meu relacionamento com Deus, mas o pecado ele vai me atingir justamente aqui, é no homem exterior, é justamente naquilo que eu sou lá fora, é justamente naquilo que eu sou no meio da minha família. Porque uma coisa é ser aqui, outra coisa é ser lá. Então nós mostramos que nós somos servos de Deus, avivados, vivos na obra de Deus, quando nós entendemos os princípios estabelecidos pelo Senhor, que não são difíceis, que não são impossíveis de ser seguido, que é a obediência ao Senhor, que é fidelidade a Deus, que é santidade, que é justamente aquilo que vai nos dar a direção de seguir ao Senhor, que nos vai dar a direção de alcançar o céu. Aquilo que justamente Jesus estava falando ali aos seus discípulos, se vocês estiverem
firmados sobre a rocha, sobre aquilo que é inabalável, sobre a palavra, firmados no Senhor, porque João fala que o Senhor, Ele é o verbo, Ele é a palavra, pode acontecer o que for, que isso não vai te abalar, isso não vai te abater, isso não vai te desestruturar. Aí muita gente se corrompe, justamente naquilo que o apóstolo Paulo fala, que por mais que o homem exterior se corrompa, justamente por conta disso, porque as pessoas deixam de olhar para a palavra de Deus e passam a enxergar tão somente com um olho natural e achar que o normal é estar em um lugar e não ouvir a voz de Deus, não entender o mover do Senhor, não entender nem mesmo para que foi chamado. Tem gente que vai viver a vida toda na obra de Deus, tem gente que já está nascido, cresceu, mocidade, já está ali e tal, mas não entende qual que é o papel dele na obra de Deus. Sendo que está estabelecido, meu irmão, se você não sabe qual é, se Deus ele tem um chamado ministerial para a sua vida, mas uma coisa que a igreja foi chamado para ser, obreiro ou não obreiro, membro, que é participante da igreja ali, que não tem função na diretoria, que não tem função ministerial. Todos nós fomos chamados para ser testemunha. Olha o que Jesus fala, vocês vão em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O nosso papel, o nosso serviço na obra do Senhor é testemunhar aquilo que Jesus ele faz. Porque o significado de ministério é justamente isso, é serviço. E como que você está servindo? Ah, não, eu só vou servir se eu tiver um ministério de obreiro. Eu só vou servir se eu tiver um ministério de louvor. Eu só vou servir se eu tiver um ministério de diretoria, de tesouraria. Eu só vou servir se eu tiver um ministério de departamento infantil, adolescente, escola bíblica dominical. Quando nós olhamos que não é só isso. Servir ao Senhor, o ministério de servir, serviço, é até mesmo quando nós limpamos a igreja, é um serviço para a obra de Deus. Nós estamos tendo zelo pela obra do Senhor. Nós estamos tendo cuidado pelo templo, pelo lugar que nós nos reunimos, pelo lugar que nós estamos, e tudo isso é mostrado justamente no homem interior, naquilo que nós devemos renovar, no entendimento de que eu fui chamado para servir. O homem exterior se corrompeu. Pela queda do pecado, o homem exterior aqui, ele quer, a inclinação passa a ser o pecado. Mas o interior é aquele lado que nós renovamos as nossas forças diante do Senhor. E nós passamos agora a fazer na obra de Deus, nós passamos agora a nos empenhar na obra de Deus, a ponto de que Cristo seja glorificado através do nosso serviço, que Cristo seja glorificado em nós, no nosso corpo ele vai ser glorificado. Porque quando aqui nós temos uma visão bíblica sobre o corpo, Satanás ele tenta lá do princípio corromper toda a criação do Senhor. Muitas pessoas têm dado o seu corpo, o seu trabalho, as suas forças para querer combater a obra de Deus ou para servir a Satanás. Nós, no nosso corpo, na nossa vida, nós aplicamos ela por completo, corpo, alma e espírito, para servir a Deus, para glorificar o Senhor. Nós servimos a Deus o nosso corpo, não é unicamente quando nós temos aparência de crente, quando nós nos vestimos adequadamente como servos do Senhor. Porque tem muita gente que acha que, não, vou servir a Deus no meu corpo sendo crente, quando eu uso roupa de crente, quando eu tenho aparência de crente. Mas eu sirvo a Deus aqui no meu corpo através do meu testemunho, através daquilo que eu falo, através das minhas ações, através do meu comportamento, porque você pode ver muito bem alguém com roupa de crente, mas não dando um testemunho como crente. Um tempo atrás, estava lá na barbearia, né? Um tempo atrás, que eu digo assim, muito tempo atrás, no período que o irmão Luiz ele veio reunir com a gente aqui, cortando o cabelo lá, ele falando, irmão, tinha uma época que eu trabalhava lá e tal, trabalhava de carteira assinada numa certa empresa. Todo dia eu pegava o ônibus aqui para poder ir trabalhar e tinha uma pessoa no mesmo horário que eu que ia daqui até lá no terminal e aquela pessoa escandalosa e falando besteira e você só via a voz daquela pessoa dentro do ônibus já logo cedo, tirando a paz das pessoas e falando um monte de abobrinha. E no dia que eu vim fazer uma visita, eu vi que essa pessoa era daqui da igreja. Eu vi que essa pessoa reunia aqui
E o testemunho que ele tinha daquela pessoa, dentro lá, né, no lado de fora, para o mundo, era uma coisa. Mas quando viu que a pessoa era daqui da igreja, reunia aqui com a gente, ele, rapaz, como é que pode? Uma pessoa que, olha só, é na comunidade, olha o testemunho que essa pessoa dá e tal. E graças a Deus, depois se tornou uma outra pessoa, deixou Jesus entrar na vida dele, lá trabalhou e tal. Mas é justamente, é dessa forma que nós estamos falando. A nossa aparência ali, roupa de crente, pode andar direitinho com Bíblia, com as irmãs, com vestidão, com coque e tal, pode ser o que for. Mas se no nosso corpo, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no nosso falar, se nós não externarmos o que é o interior, o que é aquele lado que nós estamos buscando, o nosso testemunho vai ser aquilo que nós estamos transparecendo ali. Por mais que você venha se vestir de uma forma, as pessoas vêm te conhecer como obreiro ou não, como crente ou não, mas é justamente nesse lado que nós mostramos que somos servos de Deus. Quando Jesus foi preso, chegou ali os discípulos ali, Pedro estava lá no pátio, e muitas pessoas reconheceram ele. Falaram, você caminha com ele, porque você está parecido com ele. Mas como assim as vestes daquelas pessoas na época não eram vestes normais? Eles não se vestiam ali de uma forma padrão entre os judeus? Mas era muito mais daquilo que ele conseguia ver. Você fala igual a ele. Tem algo em você que se parece com ele, porque é isso que nós somos quando nós nos entregamos para Jesus de fato. Quando nós entregamos a nossa vida de fato a Jesus, é aquilo que a Sulamita ela vai dizer. Ali vai um santo homem de Deus. É porque pela veste sacerdotal que você está vendo? Não. É por aquilo que ele é. É por aquilo que ela é. Então, se ele é um homem de Deus, se ela é uma mulher de Deus, se é uma pessoa de Deus, então peraí, eu vou construir um lugarzinho aqui na minha casa, para que essa pessoa de Deus possa descansar aqui. Quando nós entendemos que nós servimos a Deus, não apenas através do nosso serviço aqui, de trabalhar na limpeza, trabalhar no ministério do louvor, trabalhar no ministério da palavra, no ministério do ensino, mas que nós servimos ao Senhor com toda a nossa maneira de viver, é aquilo que o apóstolo Paulo vem nos dizendo, que nós não vamos nos deixar dominar pelo nosso homem exterior, pela nossa carne, pelos impulsos, enfim, por tudo aquilo que o pecado ele busca, por tudo aquilo que o pecado ele nos oferece. Aí o Senhor é glorificado. Aí nós vemos a restauração que o Senhor faz. É aquele testemunho que as pessoas dão. O melhor lugar é no meio da família. Quando a pessoa olha assim, não, era um atribulado, era uma pessoa que vivia assim e vivia daquele jeito, mas hoje é uma nova criatura. E não é só uma nova criatura, mas a família tem sido abençoada pelo testemunho dessa pessoa. Era uma pessoa atribulada, uma pessoa que vivia ali, o gadareno. É aquilo que Jesus ele chega, o pai dele fala, prende e não consegue ficar lá, cadeia quebrada, os grilhões são rompidos, ele foge, ele vive ali na sepultura e tal. Jesus ele chega lá, muda a história daquele homem, o homem fala, Senhor, me deixa te seguir. Jesus fala, não, você vai ficar aqui, porque é aqui que as pessoas te conheceram. Decápolis, 10 cidades, um lugar portuário, um lugar que era movimentado para o mundo, as pessoas do mundo circulavam por ali. Jesus fala, não, você vai ficar aqui, porque na hora que as pessoas olharem para você, vão olhar assim, peraí, não era você que era preso? Não era você que ficava na sepultura? Não era você que colocava nas cadeias, não existia corrente que segurava? Não era você que vivia dessa forma? Ele vai dizer, não, sim, eu era essa pessoa, mas existe um homem, Jesus de Nazaré, Ele transformou a minha vida, Ele mudou a minha história. Hoje eu sou e estou da forma que estou, porque foi Jesus que me alcançou. Foi a misericórdia do Senhor, foi a restauração de Jesus que chegou na minha vida, porque o homem, na sua depravação, o homem exterior, ele vai nos levar à sepultura. Se nós dermos o lugar tão somente aquilo que a carne deseja, tão somente aquilo que o exterior ele busca, vai nos levar ao inferno. Mas quando nós somos atingidos, somos alcançados pelo Senhor, o interior ele se renova. E o interior ele se renovando, ele vai ser
mostrado agora externamente o que nós somos por dentro. Por isso que quando a pastora Brunella usou a expressão ontem de sepulcros caiados, é justamente sobre isso. Por fora, às vezes, tem uma aparência bonita, mas por dentro é morto. É igual você ir no cemitério, você vai ver gente sendo enterrada ali de diversas formas, mas você vai ver ali um túmulo todo bonitinho, de mármore. Às vezes as pessoas limpam, colocam flor, né, coloca ali presentes. Por fora é até bonito, mas por dentro só tem morte. Por dentro só tem podridão. E é justamente esse lado que o Senhor, ele vê. É justamente isso aí que o Senhor, isso aqui que o Senhor disse a Samuel. O Senhor disse, ó, eu não vejo como o homem vê o que está do lado de fora. Mas o Senhor, ele sonda justamente isso aqui, ó, no nosso coração. Segundo tópico, a visão bíblica do corpo. Aqui ele vem redundando um pouco sobre esse lado, né, o exterior do homem. Mas quero trazer aqui o segundo tópico, que ele vem falando sobre sermos templo do Espírito Santo. Aqui ele vem dizendo, as Escrituras declaram que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador, e a ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, lemos que o corpo dos salvos são, metaforicamente, membros do corpo de Cristo. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Aqui, o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. É a leitura que nós fizemos aqui na leitura bíblica em classe, quando ele diz, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Quando nós temos esse entendimento aqui que o apóstolo Paulo vem nos trazendo de sermos membros do corpo de Cristo, é aquele texto que ele vem dizendo que um membro ele não é mais importante do que o outro. Não existe aquele que é melhor, não existe aquele que é pior. Todos nós somos um membro desse corpo que é, dessa unidade que é o corpo de Cristo, cuja cabeça é o Senhor. E é justamente nessa forma que nós, ou nós glorificamos a Deus, ou nós distanciamos do Senhor. Porque tudo aquilo que nós fazemos, a mentira, o engano, tudo isso é fora do corpo. Todas essas ações, nós pecamos contra alguém, nós pecamos contra o Senhor, quando nós falamos algo que não deve, quando nós tomamos decisões que não devemos, tudo isso vai gerar alguma consequência, um pecado ali de mentira, um engano. Quando você faz algo para prejudicar alguém, tudo isso vai ter uma consequência. Mas quando Paulo fala que aquele que peca contra o seu próprio corpo, esse está profanando justamente o templo do Senhor, é justamente nesse ponto que nós podemos nos distanciar de Deus, independente daquilo que nós vamos fazer aqui. Porque uma coisa é a pessoa que entende do seu pecado, que entende da sua falha, que entende da sua queda, mas que busca lutar contra isso, que resiste o pecado. É aquilo que Paulo diz, ó, aquilo que eu quero fazer, que eu devo fazer, eu não faço. Mas o que eu não devo, eu estou fazendo, porque a minha carne, o homem exterior, ele busca isso, ele busca o pecado, ele busca ali a impureza, a imoralidade, ele busca isso, ele busca a imundícia dessa vida. Mas, para que Cristo habite em mim, eu devo fazer aquilo que a minha carne não quer. E o que é que a minha carne não quer? A minha carne não quer orar.
Porque no momento que eu começo a orar, meu joelho dói. No momento que eu começo a orar, me dá sono. No momento em que eu começo a orar, vem vários pensamentos. O meu homem interior, ele quer se consagrar. Mas no momento que eu vou me consagrar, eu fico com fome. No momento que eu vou me consagrar, que eu vou jejuar, eu fico com fraqueza. A pessoa dá tonteira. Eu não consigo ficar sem tomar aquele cafezinho de manhã porque me dá dor de cabeça. Eu não consigo ir para determinado lugar porque pode abaixar minha pressão, eu vou desmaiar, vou no meio da rua, eu vou dormir no volante. A minha carne não quer ler a Bíblia, porque no momento que eu começo a ler a Bíblia, minhas vistas começam a ficar turva ali, começa a embaralhar, me dá dor de cabeça. A minha carne não quer isso. Mas o meu espírito, para que o meu corpo seja templo do Espírito de Deus, para que eu seja membro do corpo de Cristo, eu devo fazer justamente isso que a minha carne não quer. Eu devo justamente ir contra esses impulsos que a minha carne deseja, porque para ser templo do Espírito de Deus não é fácil. Para ser templo do Espírito de Deus, para ser membro no corpo de Cristo, não é fácil, mas não é impossível, porque é justamente essa luta diária contra nós mesmos. É aquilo que nós falamos, né? É a luta contra aquele velho homem, que nós não matamos, mas que todos os dias lutamos contra ele. O velho homem quer voltar lá. As práticas do passado do velho homem quer voltar a ficar no bar. O velho homem quer voltar a ficar na prostituição. O velho homem quer ficar lá no meio daquela conversa fiada. O velho homem quer voltar a praticar crime, dar golpe nas pessoas, estelionatário ali, a pessoa que praticava ali o crime. O velho homem quer se vingar. Fez isso, então vou lá e vou devolver na mesma moeda. O velho homem, ele quer justamente isso, quer ali, olho por olho, né, dente por dente. O velho homem, ele quer isso. O velho homem, ele não olha para a palavra de Deus e olha a restauração que Deus ele faz. O velho homem, ele quer ficar ali, inclinado em direção a tudo aquilo que é contra o Senhor. Mas para ser templo do Espírito Santo, para sermos transformados por completo, para justamente esse homem interior ser fortalecido, nós devemos fazer aquilo que muitas vezes a nossa carne ela não deseja, mas é necessário para a salvação da nossa alma, porque aquilo que o apóstolo Paulo fala é uma grande verdade. Essa leve e momentânea tribulação não vai se comparar em nada ao peso de glória que o Senhor tem para cada um de nós. Aí às vezes a pessoa vai olhar assim, você está falando que é leve e momentânea tribulação porque não é com você, porque não é seu marido, não é sua mulher, não é seu filho, não é seu trabalho, não é sua empresa, não é sua saúde, mas a palavra do Senhor nos diz que nenhum de nós somos provados além daquilo que suportamos. Se eu for comparar com a vida de outra pessoa, realmente para mim pode ser pesado. Mas quando ele disse que essa leve e momentânea tribulação, o que o apóstolo Paulo passou para ele dizer que é leve e que é momentânea? Um camarada que passou por perseguição, quando estava ali a caminho de Damasco, ficou cego, os próprios amigos que estavam ali depois tentaram matar ele, teve que descer pelo cesto, fugiu. Camarada que sofreu naufrágio várias vezes, que foi mordido pelo animal e que foi perseguido, que foi apedrejado, teve que se fingir de morto, que foi preso inúmeras vezes, que passou por toda aquela humilhação ali, que foi castigado, que foi colocado em corrente, que por fim ele entendeu que ele não teria mais escapatória. Ele escreve a sua carta ali a Timóteo, dizendo ali, combati o bom combate e tal. Então, se um camarada que passa por tudo aquilo na vida dele, ele fala que aquilo ali é leve, porque se eu olho na dimensão natural, às vezes pode ser pesado. Não, em comparação, em viver uma vida tranquila ou viver uma vida de turbulência, realmente é algo pesado, realmente é algo difícil. Mas quando eu comparo com o peso de glória, quando eu comparo com o céu e com tudo aquilo que o Senhor ele pode proporcionar, meu irmão, não é nada. É aquilo que ele diz, que é o homem natural, isso é inefável, o homem natural não vai conseguir compreender.
aquilo que ele viu, aquilo que ele testemunhou, que ele não vai externar ali, porque as pessoas não teriam fé suficiente para acreditar, é aquilo que ele fala, não se compara em nada, isso é leve, isso é momentâneo. E qual é o momento? É o momento dessa vida. Em comparada à eternidade, o que nós passamos aqui é leve. Em comparado ao céu, o que nós passamos aqui é leve. Ah, mas perdeu o filho, perdeu a mulher, já perdeu tudo aquilo que ele tinha. Em comparado ao céu, em comparado à eternidade, isso é leve, isso é momentâneo. E qual é o momento? É aquilo que Estevão ele viu. No momento ele está sendo apedrejado, por mais que o seu corpo sentisse dor, mas ele viu o céu aberto. Ele viu o Senhor assentado ao lado do Pai. E tudo aquilo ali que ele passa naquele corpo não é nada comparado àquilo que o Senhor foi preparar para cada um de nós. Por isso que nós somos impulsionados pelo Senhor, por isso que nós somos orientados por Deus a termos esse cuidado com o nosso corpo. Porque o que é que o mundo espera de cada um de nós? Que nós vamos viver de forma aí, ó, a fazer o que quiser. Mas por que que o Senhor, ele diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver? Ele não diz somente sede santo em toda a vossa maneira de pensar, sede santo em toda a vossa maneira de agir no meio da igreja, mas no seu corpo você vai fazer aquilo que você quiser. Ele diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver. É porque nesse corpo habita o Espírito de Deus. Quando nós olhamos para a obra do Senhor e vemos que lá atrás o Senhor manda que o tabernáculo fosse estabelecido, que a arca da aliança fosse construída, é porque no momento em que eles estivessem ali, né, aquele templo transitório, né, que podia caminhar no meio do deserto, e tinha a arca da aliança que representava a presença de Deus. É interessante que o Senhor, quando ele manda com que aquilo fosse construído, ele fala, né, vai separar os artesãos, as pessoas para construir, Bezalel e tal, todas aquelas pessoas que estariam ali, e vem dizendo cada detalhe, vai ser usada a madeira de acácia, depois vai revestir ela com ouro, e por dentro vai colocar ali os utensílios, né, a tábua dos mandamentos, o cajado, né, a vara de Moisés e o maná. No momento que tudo aquilo ali é feito, quando nós olhamos para a estrutura e a representatividade daquilo ali, nós vemos que cada detalhe tem um porquê para ter acontecido. Quando o Senhor ele manda que fosse usado madeira de acácia, nenhum artesão, nenhum marceneiro, carpinteiro, usaria madeira de acácia para construir a arca. Porque a madeira de acácia é uma madeira dura, é bruta e é cheia de nós. É igual, por exemplo, você vai fazer uma porta de madeira de acácia, vai ficar cheia de nó. E com o tempo aquilo ali vai cair, vai ficar toda furada. É uma madeira dura, difícil, é torta. É imperfeita para ser construído algo que vai representar a Deus. Algo que vai representar ali é imperfeito. Mas quando ela é revestida de ouro, aquilo que é imperfeito é coberto por aquilo que representa a justiça de Deus. E aquilo que representa ali a justiça de Deus tem dentro dela a representatividade da presença do Senhor. Por que nós não temos hoje uma arca da aliança? Porque essa madeira de acácia, que é bruto, que é imperfeito, que é cheio de falha, que é cheio de nós, que é cheio de marcas do pecado, que é cheio de marcas do passado, tudo isso foi coberto pela justiça de Deus. E quando se olha para nós, o que não vê mais não é mais a imperfeição, o que vê não é mais as marcas do passado, mas o que olha para mim, o que olha para você é a presença do Senhor, é o ouro, é a justiça de Deus que nos atingiu, que nos alcançou. Lá atrás, aquilo ali representava a presença de Deus e roubaram para que a presença de Deus saísse do meio do povo. Nós não precisamos, porque nós somos a arca, nós somos o templo do Espírito Santo. E por isso que nós precisamos no nosso corpo ser santificado. Porque a partir do momento que nós nos santificamos no nosso corpo, nós nos revestimos desse corpo de glória. E nós não somos aquilo que o mundo vê, nós somos o que Deus ele vê. Nós somos o símbolo agora da representatividade da presença do Senhor. Aonde está um servo de Deus, ali o Senhor está.
Aonde o homem de Deus ele chega, a diferença vai acontecer, porque ele é Deus não, mas porque ele leva a presença de Deus. Porque esse corpo que é imperfeito, porque esse corpo que vai descer o pó da terra, por si só ele não tem poder de fazer nada, mas aquilo que nos revestiu, isso sim, tem condições de orar e o milagre acontecer. Tem condições de levar a presença de Deus. Tem condições das pessoas olharem e dizerem, esse daí não representava nada. Estava ali, ó, às margens ali da sociedade, era um infeliz, uma pessoa que merecia a morte. Mas quando Jesus alcançou, aonde ele chega o milagre acontece. Aonde ele vai, a presença do Senhor se manifesta. Quando ele fala, o que nós ouvimos não é tão somente a sua voz, mas aquilo que ele fala é aquilo que João Batista, ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. A palavra é minha? Não, eu falo aquilo que a voz está mandando eu dizer. E é justamente isso que nos faz ser templo do Espírito Santo. Não precisamos de arca, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Quando nós nos unimos, nos tornamos cada um de nós essa junção, membros de um corpo cuja cabeça é o Senhor, cuja direção vem do Senhor, cuja toda a direção a ser seguida, toda a orientação vem de Deus. Mas não podemos desprezar essa matéria. Não podemos tratar como algo comum, como algo banal. Embora algumas pessoas olhem para o corpo e pensam, ah não, isso aqui não é nada, não representa nada, como o comentarista ele vem dizendo aqui, que algumas pessoas chegam a pensar que o corpo é até a prisão da alma, que o corpo do homem é maldito, é amaldiçoado. Na verdade não é nada disso. É justamente nisso que é imperfeito e que se manifesta ali o testemunho da glória de Deus e daquilo que Deus ele faz. E para mostrar que é tão glorioso diante da presença do Senhor, quando nós nos doamos, quando nós nos entregamos do Senhor, chegará o momento em que esse corpo que foi contaminado pelo pecado, ele será transformado pelo corpo de glória que somente o Senhor pode trazer por cada um de nós. Por isso que, com todo esse entendimento de corpo, alma e espírito, nós devemos servir ao Senhor, não nos entregando à inclinação da nossa carne, porque a nossa carne quer isso, é prostituição, a nossa carne quer é vício, é idolatria, é distanciar de Deus. Mas, se servimos ao Senhor por completo, Ele nos transformará também por completo. Esse terceiro tópico, já finalizando essa lição, vem falando sobre, nesse primeiro e segundo tópico, nós tivemos a visão da Bíblia em relação ao corpo, da forma que Deus nos vê, da forma que somos. Não podemos desprezar, não podemos tratar como algo comum. O apóstolo Paulo ele chega até a falar, que o exercício físico ele tem pouco proveito, não tem proveito nenhum. Ele tem pouco proveito em comparação a tudo aquilo que representa a obra de Deus. Devemos cuidar da nossa saúde, devemos cuidar desse corpo aqui, porque o Senhor é glorificado nele. Então, tem muita gente que acha assim, não, Deus ele só quer da minha alma, porque a minha alma é meu espírito, mas o Senhor, Ele nos quer por completo, corpo, alma e espírito. E é essa visão que nós temos da palavra de Deus, que não tem como servir ao Senhor pela metade. Não, eu sirvo ao Senhor com minha mente, eu sirvo ao Senhor com meu coração, mas o meu corpo é do mundo, o meu corpo é das minhas vaidades, o meu corpo é das minhas prioridades, sendo que não é isso, ou é ou não é. Não tem como ser meio templo do Espírito, ou é templo do Espírito Santo ou não é. Mas o que é que o mundo, qual é a forma que o mundo olha para cada um de nós? E aqui nesse primeiro subtópico, ele vem resumindo todo o segundo e o terceiro, que o primeiro tópico, o primeiro subtópico do terceiro tópico fala sobre o hedonismo e o narcisismo. Segundo subtópico, erotização e libertinagem. E terceiro subtópico, a liberdade e a autonomia. Esse primeiro subtópico, o hedonismo e o narcisismo, quando a gente estava conversando aqui, o pastor Eduardo até falou sobre esse filme da Barbie, que tem falado aí, qual era a frase mesmo que dizia lá?
que você pode ser o que você quiser. E é justamente isso que o hedonismo ele ensina. Essa é a pauta que eles defendem, que você pode ser aquilo que você quiser. O hedonismo é justamente a busca do prazer ao extremo. Independente daquilo que a Bíblia ensina, independente do que a cultura, o contexto social vem a ensinar, o hedonismo é a busca do prazer, é a busca da felicidade e ao extremo, independente de qualquer princípio que venha a ser estabelecido. É aquilo que as pessoas falam, meu corpo, minhas regras. Eu faço do meu corpo aquilo que eu quiser. Eu posso ser homem, pode ser mulher, pode ser bicho, pode ser o que for. Eu posso ser uma planta se quiser. Meu corpo é minha regra. Se eu quiser, a mulher fala, se eu quiser abortar, eu posso abortar. O homem diz, não, eu posso dar fim à minha própria vida. Se é isso que é a busca extrema da sua realização, é isso que o hedonismo ele vem mostrando. Nessa desconstrução desses princípios estabelecidos por Deus, que Deus, ele não está em busca só do corpo, Deus não está em busca só do espírito e da alma, Deus está em busca de nós por completo, adorando Ele em espírito e em verdade. Verdade é o quê? Naquilo que o nosso corpo está transparecendo. Mas o mundo, de forma ali sutil, se os irmãos lembrarem daquele trimestre que nós estudamos que Satanás ele age de forma sutil, nas coisas simples, ele vem pregando justamente isso. O hedonismo e o narcisismo. O hedonismo, a busca desenfreada, sem qualquer limite, sem qualquer princípio estabelecido pela palavra. O narcisismo, aquela pessoa que olha só para si, e não importa, não está nem aí com o pensamento dos outros, o que importa é ele, aquela pessoa que tem um amor ao extremo por si mesmo, que não quer nem saber do filho, da mulher, do marido, não importa, o que importa é eu, o que importa é o que eu penso, o que importa é o que eu sinto. Aquele rapaz lá que se desviou, que era cantor, eu nasci na igreja, eu cresci, se revelou para a mãe, falou que era, mas agora o que importa é o que eu sou. O pastor Thalio até falou de um pastor aí, o Salles lá, que falou, não, se a pessoa fosse da forma que não estaria sofrendo toda essa crítica, não estaria, porque na cabeça deles o que eles são é aquilo que eles desejam. Não, se eu desejo, igual um vídeo um tempo atrás eu vi, a mulher que se identificava como um animal, que andava ali igual o cachorro, igual o cavalo, na cabeça dela era aquilo ali. Então, não, eu posso ser aquilo que eu quiser. Aquela pessoa narcisista, eu não estou nem aí com aquilo que você pensa, o que importa é o que eu quero, o que importa é o meu pensamento. E é justamente isso que tem destruído muitos lares, é justamente isso que tem destruído muitas famílias, e as pessoas que não estão nem aí um com o outro, e é justamente isso que tem destruído esse corpo que deveria pelo menos ser templo do Espírito. Quando você olha as pessoas por aí afora que têm feito atrocidades, as pessoas que têm tentado, como nós já falamos desde o princípio aqui, desde lições passadas, pessoas que têm tentado mudar lá no DNA, que é mudar por completo aquilo que foi feito por Deus, que tem tentado de todas as formas, tirar ali a criação do Senhor, quer seja no corpo, quer seja nos princípios estabelecidos pelo Senhor. Hoje a nossa Constituição já tem tentado desconstruir muitas coisas. E aquilo que o apóstolo Paulo vem dizendo aqui nessa leitura que nós fizemos, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas essas coisas me convêm. Aí você vai olhar o que é lícito em que sentido? Porque a nossa Constituição diz que o adultério é lícito. Não tem ninguém que vai ser preso por causa disso. A nossa Constituição diz que abortar até um certo período da gestação é lícito. Mas nós que somos servos de Deus, a Bíblia não é apenas o nosso livro de fé. A Bíblia não é apenas o nosso livro que vai mostrar a direção ou vai nos ensinar sobre o Senhor. A Bíblia é o nosso livro de prática. Se a Bíblia diz uma coisa, se a sociedade diz outra, nós ficamos com a Bíblia. Se a Bíblia diz uma coisa
a nossa lei, a nossa Constituição Federal diz outra, nós ficamos com a Bíblia. Porque o que é lícito ou o que não é lícito, é a Bíblia que vai nos dizer. E o apóstolo Paulo fala, pela sociedade, todas as coisas me são lícitas. Pela sociedade eu posso trair, pela sociedade eu posso fornicar, pela sociedade eu posso adulterar, pela sociedade eu posso me embriagar, pela sociedade eu posso trapacear, pela sociedade eu posso fazer o que eu quiser, mas isso me convém? Porque o que me é lícito ou não, tem que estar pautado na palavra de Deus. Pela sociedade a gente pode fazer o que quiser, é o hedonismo, eu posso fazer o que eu quiser, mas as pessoas não olham quais são as consequências que isso vai causar. Não, eu vou fazer, a consequência disso, seja o que for. A pessoa narcisista, que vai ali, né, igual o pastor, algumas vezes ele chegava até a falar, né, o Narciso, né, que ficou admirando a sua imagem ali na água até morrer afogado, admirado com a sua beleza. É a pessoa que vai se afogar nas suas próprias vaidades. É a pessoa que vai se autodestruir nas suas próprias prepotências. E é isso, meus irmãos, que tem destruído a vida de muitas pessoas. A busca do prazer, a busca dessa autorrealização desenfreada. E isso tem destruído a vida, o ministério e a moral de muita gente. Isso não é de agora, isso é um nome atual. Isso é uma ideia, né, atual, mas desde o princípio nós vemos isso acontecendo. Pessoas que vão destruindo a sua vida em busca de uma realização muito maior para eles, que eles acham que não é a obra de Deus. Nós vamos ver na antiga aliança acontecendo, Davi pecando contra o Senhor, dando ali uma série de prejuízos para o seu reinado, para o seu relacionamento com Deus, para a sua família, em busca disso, em busca do prazer, ao ponto de ignorar aquilo que estava estabelecido pelo Senhor, adulterando com Betseba, orquestrando ali a morte de Urias. E isso tem derrubado a vida de muita gente, a busca do prazer, da prática sexual ilícita. Nós vemos Salomão caindo o seu ministério ali, né, o seu reinado, porque em busca de alianças, casando com mulheres estranhas, a busca pelo poder tem destruído muitas pessoas. A busca pelo poder tem destruído o ministério, porque as pessoas têm tratado a igreja como negócio, têm tratado a igreja como empresa, e tem destruído a vida deles, tem destruído. É só você olhar, às vezes a pessoa tem uma igreja linda, um ministério, mas você olha os filhos homossexuais, os filhos completamente fora da presença do Senhor. Mas é por quê? Porque a pessoa só buscava o poder, só buscava ali o controle, o dinheiro, as finanças. Você olha grandes homens de Deus caindo por aquilo que é monetário, por aquilo que é perecível. Um grande exemplo de falso profeta nós vemos na antiga aliança, que era quem? Balaão, homem profeta, que ouvia a voz de Deus, que profetizava e acontecia, mas que se vendia para profetizar contra o povo de Deus por aquilo que ele iria receber, pelo dinheiro que iriam pagar para ele profetizar contra o povo de Deus. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus caindo justamente nisso aqui. É na visão daquilo que o mundo oferece, e não entendendo aquilo que Paulo nos mostra aqui, o céu, e que Deus tem preparado um peso de glória muito maior do que o que esse mundo pode oferecer. É semelhante àquilo que Satanás, de uma forma bem sutil, tentou mostrar para Jesus ali naquela provação do deserto. Transforma essas pedras aqui em pães, porque a necessidade do seu corpo é alimento. E Jesus vem mostrando dentro da própria palavra que por mais que o nosso corpo precise de alimento, mas a obediência ao Senhor e a palavra de Deus é muito maior do que aquilo que o nosso corpo físico precisa. Foi como nós já falamos nessa manhã. A forma de se fortalecer, a forma de se combater tudo aquilo que o mundo oferece e tudo aquilo que a nossa carne ela deseja, é como nós temos feito.
nos posicionando, pregando contra o pecado, através do nosso testemunho, mostrando que nós somos servos de Deus, e nessa luta diária que nós temos contra o pecado, é fazendo aquilo que a nossa carne ela não deseja, é orando quando a nossa carne não quer orar, é buscando a palavra de Deus, o conhecimento, a prática da palavra de Deus quando a nossa carne não quer, é se consagrando quando a nossa carne só quer desfrutar dos manjares dessa vida, para que o nosso ser por completo, corpo, alma e espírito, sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis diante da presença de Deus, para que o Senhor seja glorificado. Amém? Pastor? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por mais essa escola dominical que estamos tendo nesta manhã. O professor fundamentou muito bem os tópicos da lição. Que Deus te abençoe, Deus te recompense. Parabéns pela ministração desta aula. O que deixa pouca coisa para mim poder falar, né? Porque quando o professor trabalha bem, aí não sobra nada para a gente falar, não fazer o quê, né? Mas eu fico feliz com isso, que é a função de vocês realmente trazer uma boa aula, uma boa ministração, para que as nossas vidas espirituais sejam edificadas. Não sei se os irmãos repararam aí, que em todos os tópicos está escrita a nossa declaração de fé. Então eu quero começar a falar um pouco então sobre a nossa declaração de fé, porque nós que estamos assim no final e principalmente aqui nas periferias, às vezes os crentes não têm ideia de que seja a nossa declaração de fé. A nossa declaração de fé é um documento que está na nossa convenção. A CGADB, ela tem a sua declaração de fé. E todo o estatuto das igrejas evangélicas da Assembleia de Deus, o estatuto tem que ser feito de acordo com a declaração de fé. E na declaração de fé, ela diz em que nós cremos. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso e tal, cremos no nascimento virginal de Jesus e tal, cremos na Trindade Santa, enfim, fala tudo, a morte de Cristo, a sua ressurreição. Essa é a declaração de fé da Assembleia de Deus. Então, essa declaração de fé, ela se torna a constituição da nossa Assembleia de Deus no Brasil. Tanto é que toda ou qualquer Assembleia de Deus que foge os padrões estabelecidos nessa declaração, se outra igreja avocar o Conselho de Ética da CGADB sobre essa determinada igreja que foge os padrões, essa igreja, a sua liderança será punida pelo Conselho de Ética CGADB. Então, se os irmãos quiserem saber mais sobre a declaração de fé, é só entrar no site da CGADB e lá você vai ver a declaração de fé, que é a nossa regra infalível de fé, também nós os assembleanos. Isso é importante saber, né? Nós tivemos o tópico aqui, deixa eu ver qual foi o tópico aqui, tanto do primeiro tópico, quando fala a constituição do ser humano, e depois na visão do corpo humano, segundo tópico, primeiro subtópico, tanto esses dois tópicos aí, eles falam acerca da tricotomia do ser humano, que o homem é dotado de corpo, alma e espírito. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender essa tricotomia humana. O exemplo mais fácil para você compreender a tricotomia humana é você pegar um ovo assim na mão. Você pega o ovo, você só está vendo o ovo, né?
mas dentro dele tem o quê? A clara e do lado de fora? A casca. Então a casca, a clara e a gema, isso é uma tricotomia. O ovo ele tem essas três partes. Quando eu olho para você, eu vejo o quê? Só a casca. O evúlcano, né? A parte externa, mas dentro de você, aí tem a alma e o espírito. Sobre essa casca que a gente vê dentro de vocês, então, é que a gente pode falar um pouco mais aqui do que o professor acabou de ministrar sobre o narcisismo, não é? Você já viu que tem pessoas que pegam um ovo assim e pintam o ovo, faz desenhozinho no ovo, para o ovo ficar bonitinho? Então, tem crente também que é assim, pega as pinturas, o batom, rouge e tal, aquele negócio de cílio e tal, e fica pintando essa casca aí do ovo para ficar mais bonito. Mas eu pergunto e você me responde: na hora que você vai preparar esse ovo, você está preocupado com essa pintura externa dele? Ou você vai quebrar assim mesmo, instalar para fritar? Ou você vai cozinhar ele com essa pintura e tudo? Então o narcisismo é um estudo, acho 1889, alguma coisa assim, que começou a se estudar sobre o narcisismo. É onde as pessoas, elas olham, aquilo que o professor já falou, olham só para elas mesmas. Essas pessoas dizem assim: eu tenho que ser bonito. Quando você usa esse argumento em prol de você mesmo, isso significa dizer que você é insatisfeito da forma que Deus te fez. E esse século XXI, então, é algo dessa natureza. Vamos pegar primeiro para o sexo feminino. Olha, nunca se usou tanto salão de beleza para mexer no cabelo igual agora. E tanto é que as pessoas, você vai, tropeça um salão no outro ali, né? Pode ir aqui mesmo, tem aqui, enfim, tudo quanto é lugar, tem um monte. Porque as pessoas estão insatisfeitas com o seu cabelo. E quando não dá nada para fazer, ainda coloca um cabelo artificial, né? Coloca umas tranças, que a mulher nunca teve aquela trança. Às vezes a pessoa é negra, mas o cabelo está loiro. Isso é uma insatisfação com o seu próprio corpo voltado para o narcisismo. Poxa, eu não nasci loiro, mas eu quero ser loiro, então vou fazer o meu cabelo ficar loiro, né? Beleza. Aí a pessoa olha para si, assim, eu não estou gostando da minha sobrancelha. Aí o que as mulheres fazem? Vai lá e coisa. Eu tenho uma colega que da faculdade, quer dizer, já vai por 13 anos. Como é que a pessoa consegue tantos anos assim, a mesma coisa? Ela raspou as duas sobrancelhas, isso é pintada, certo? E assim, da cor de cobre, da cor do cabelo dela, a sobrancelha. É assim. Como é que a pessoa consegue retocar aquilo a vida inteira? Deve dar um trabalho do caramba, né? Isso é narcisismo, você entendeu? Tem gente que só sai de casa depois que pinta a casca do ovo todinho. Isso é um vício e é pecaminoso, certo? Primeiro você está discordando daquilo que Deus te fez. Deus te fez assim: não, eu não quero ser assim não. Aí se pinta, outros até falam, reboca, né? Senta tanta massa na cara que reboca, né? A pessoa perde completamente a sua feição natural. Ela não se aceita. Sem falar agora nas que usam cirurgias, né? Sabia? É cirurgia para mudar o nariz, cirurgia para mudar a boca, cirurgia para fazer isso, cirurgia para fazer aquilo, cirurgia no seio, no bumbum, enfim. Tira a costela para ficar mais fininho. É tanta cirurgia, né, velho? O nome disso é narcisismo. Eu tenho que ser bonito. Eu quero ser bonito. E eu sou bonito mais do que todo mundo e acabou. Narciso morreu por causa disso, né? Desejava o excesso de beleza para ele mesmo. Quando é um dia, ele se surpreende, né? Não tinha espelho na época, aí vai na beira do rio assim, o reflexo da sua imagem. Como que eu sou lindo? Como que eu sou lindo? Eu sou muito bonito. Caiu ali, morreu afogado. Quer dizer, não sabia nadar,
E tem muita gente que não sabe nadar, né? Aí quer avocar para si o narcisismo, não sabe nadar, mas de menos dias vai morrer afogado. Então veja bem, eu fiz poucas pontuações aqui, então vamos lá. É muito bom estudarmos, né, gente? Aqui, ó. Primeiro, no segundo tópico, o segundo subtópico, está escrito o seguinte: o templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador. O corpo pertence ao Criador. Essa casca pertence ao Criador. Se pertence ao Criador, não adianta você querer mudar aquilo que o Criador fez assim. Se esse meu corpo, se esse seu corpo, se essa casca, se esse vulco, se Deus fez assim, pertence a Ele. Então não adianta eu querer mudar aquilo que o Criador fez. E nem dizer, porque me fez assim. O vaso vai perguntar para o oleiro por que foi feito assim. Vocês entenderam? Aí o Criador vai e faz essa casca desse jeito. Aí você vai diante do espelho e muda a casca todinha. Você diz: ó Deus, eu não gostei do que o Senhor fez, não. Sem falar que tem as pessoas que elas realmente são contra aquilo que Deus fez. Ah, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto dessa orelha, eu não gosto desse olho, eu não gosto. Gente, calma aí. Você tem que viver a sua vida grato a Deus, porque você enxerga, porque você fala, porque você come, porque você bebe, porque você caminha, porque você respira. E as pessoas que nascem completamente aleijadas, e as pessoas que não têm condições, não têm nem as duas mãos para poder se maquiar, se pintar e tudo. Você viu? Eu lembro muito bem um pastor que eu tive, e só tive um, graças a Deus. Ele dizia o seguinte: tem pessoas que comem a banana e reclamam, joga a casca fora. Tem outros que vêm atrás, comem a casca e agradece. Será que não está na hora dos nossos crentes, dos servos de Deus, serem mais gratos a Deus pelo que tem e parar de ficar de bobeira por aí afora? Será que Deus fez o cabelo feminino para suportar esse ferro quente a vida inteira? Uma hora vai cair o troço, velho. Uma hora vai bater um câncer. Vocês já repararam que no presente século as pessoas estão tendo tudo quanto é tipo de câncer? Será por quê, hein? Bom, então vamos lá, né? Agora, o corpo pertence ao Criador. Esse corpo que pertence ao Criador, eu tenho que falar: Deus, eu te agradeço por essa casca, porque o Senhor fez assim. Eu posso ir no espelho, tomar meu banho, claro, assear, cuidar e tal, cortar o meu cabelo direitinho, eu, sexo masculino, me barbear direitinho e tal. Eu tenho que ser higienizado conforme o uso e costume da minha igreja. Agora eu tenho que tomar cuidado também para não ficar igual o doidão aí. Vou ali e falo: não, meu cabelo normal é preto, mas eu quero ele vermelho. Aí eu pinto o cabelo todo de vermelho. Você já viu hoje? Hoje tem cabelo para tudo quanto é cor. E se você quiser até dar uma colorida nele, igual o pessoal faz, as mulheres na época do Jogo do Brasil, verde e amarelo e tal, né? Ou pintar de cor bolsonarismo e tal. Enfim, o cabelo qualquer cor. Mas eu posso fazer isso com o corpo que eu estou usando, que não é meu? Pastor Eduardo, sou dirigente, o senhor me pede o meu carro emprestado, eu te empresto o meu carro.
Pode ir. Aí você volta pro meu carro, que time você torce? Quebrei agora, né? Então vamos pular isso aí. Que time você torce? Não, deixa eu ver lá. Porque eu já conheço alguns irmãos que torcem por algum time de futebol que é algo completamente errado. Mas digamos que o meu carro, que é preto, aí eu empresto para o pastor Gesiel. Aí ele sai com o meu carro, aí ele aproveita que o carro já é preto, ele pinta as faixas vermelhas e branca. Aí meu carro volta flamenguista. Eu falo, mas calma aí. Esse carro é meu. Ah, mas você não me emprestou? Eu emprestei, mas pedi para você modificar o carro. Então nós precisamos entender que este corpo que nós vivemos é um corpo emprestado, ele é do Senhor, e nós não podemos fazer com esse corpo emprestado aquilo que nós queremos, de forma alguma. O que nós podemos fazer com esse corpo que é emprestado? Apenas aquilo que a Escritura determina que pode ser feito. Por isso que Paulo disse assim: posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me são lícitas. Viu? Você poderia até chegar e pintar o meu carro do Flamengo. Pode, está na aposta com você, mas é lícito fazer? Aí quando chegasse aqui, ó, pastor, por gentileza, vai lá e pinta de novo o meu carro, que eu quero o carro preto. Eu te entreguei ele preto. Você já imaginou? Agora tem gente que acha que Deus não vai cobrar essas coisas. Lógico que cobra. Aquilo que é dele e que nós, como mordomo dele, estamos tomando conta, a gente precisa devolver a ele. Ah, mas meu corpo está muito velho. Ah, mas calma aí, o corpo seu não está velho, não. O corpo de Cristo que você vive, ele envelheceu pelo tempo. Por isso que o apóstolo Paulo e o professor já falou também. Ainda que o meu externo ele se corrompa, quer dizer, pela quantidade de anos, o meu corpo físico vai pegando vigor, aparecendo rugo, aparecendo isso, aquilo, tudo está dentro do projeto de Deus com o corpo que ele me deu. Porém, o interno precisa se renovar cada vez mais. Igual Simeão e Ana no templo, velhinhos ali, né? Esperando agora o momento de Jesus ser apresentado no templo, e aí a realização dele estava completa. E no dia que Jesus foi apresentado, eles disseram: Senhor, agora pode dispensar o teu servo em paz, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Então o nosso corpo físico, com o tempo, vai perdendo beleza, vai perdendo forma física, etc. e tal, mas isso está dentro do programa natural e Deus jamais vai ficar irritado com isso aí. Agora, o seu interior, se ele se corromper, você vai estar com um problema sério com Deus, porque o narcisismo cuida do externo, esquece de cuidar da beleza interna, que é a beleza da alma. Então a pessoa perde muito tempo para cuidar dessa casca aí, e o que Deus realmente está querendo que você faça, você não faz. Não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não se dedica a Deus, não conversa com Deus, nada disso, porque só interessa aquilo que você vai apresentar para o povo ver. E ontem mesmo, lembra-me que a pastora Brunella, ao fazer o uso da ministração da palavra de Deus, e parabéns, que foi muito bem, pegou uma parte que falou daquilo que Jesus fala, do sepulcro caiado. O sepulcro por fora tão bonitinho, tão lindo, mas por dentro estão todos cheios de ossos e imundícia. Porque se você pega um sepulcro novinho ali e tal, no cemitério você vê muito isso. As pessoas às vezes até preparam ali para poder sepultar alguém. Aí vai lá, colocou o corpo ali, beleza, fechou. Por fora pintou e tal. 15 dias depois que colocou o corpo lá, vai lá e abre lá para você ver como é que está a situação. Aquele corpo bonitinho, lindo, bem cuidado, bem maquiado, vê lá como é que está. Está cheio de bicho e podre. Porque as pessoas só cuidam
do externo, do sepulcro. É isso que Jesus mandou que a gente tomasse cuidado. Pare de se preocupar demasiadamente com o narcisismo e se preocupa com a tua alma. E o Senhor diz, ó, a alma que pecar, essa morrerá. Então, eu fico todo bonitinho, todo lindinho, andando assim, chamando a atenção das pessoas para a beleza. Eu sou o mais belo de todos, eu sou a mais bela de todos. E sim, vai descendo. Para que isso? Se Deus está interessado, é o interior, porque o exterior já é dele, a casca. Aí ele diz, ó, essa casca aí, você pode ter certeza, ela vai ser desfeita do pó da terra. Aí você já imaginou? Vamos fazer um cálculo aqui. As mulheres que usam muita maquiagem, quanto gasta de maquiagem durante um ano? Quanto gasta de maquiagem durante 10 anos, 20 anos, 30 anos? E depois, quando é sepultado, quanto que perdeu ali com a maquiagem? Não poderia ter feito uma poupançazinha ali, juntado esse dinheirinho ali para fazer alguma coisa? Olha, capaz de dar um carro no final de uns 10 anos, hein? Mas falta de sabedoria. O narcisismo não deixa as pessoas terem sabedoria, não deixa as pessoas olhar para a necessidade de fato, que a pessoa só pensa na beleza externa. Então vamos lá, né? Coisa linda. Teve outro tópicozinho aqui, deixa eu ver o que eu marquei aqui. Ó, no terceiro tópico, o terceiro subtópico, liberdade e autonomia. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. A autogovernança é como você só faz aquilo que te interessa. Todo mundo pode falar para você que está errado, não, eu quero assim. A Bíblia diz para você que é diferente, você quer assim, autogovernar. Você quer você mesmo ter o seu próprio governo. Tudo bem, não tem problema nenhum, pode fazer, somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Ó, eu posso fazer o que eu quiser, eu não tenho meu livre-arbítrio? Pode fazer, só que todos os meus atos são alvo do juízo de Deus. Aquilo que eu faço pelo meu livre-arbítrio, que não esteja pautado dentro da vontade do Senhor, eu serei punido pelo Senhor. Eu pergunto e você me responde. Você quer ir para o céu, sim ou não? O céu que nós queremos ir é nosso ou é de Deus? Eu pergunto e você me responde. Na sua casa só entra quem você quiser, ou você deixa. E no céu só entra quem? A casa não é dele? Só entra quem quer. E ele vai deixar algum desobediente entrar na casa dele? Ele vai deixar alguém que tem o seu autogoverno aqui na terra e vive do jeito que acha melhor, você acha que ele vai deixar entrar na casa dele? Por isso que escrito está, ó, nós temos o nosso livre-arbítrio, porém, todos os nossos atos serão alvo do juízo de Deus. Posso viver do jeito que eu quero. Isso não quer dizer que eu vou chegar no céu. Isso não quer dizer que Deus vai me receber no céu. Deus só me recebe nos céus se eu obedecer a palavra dele. Obrigado. A conclusão diz assim: criado da terra, à imagem e semelhança divina, o homem é constituído de 3 substâncias, espírito, alma e corpo, que é o que nós já falamos e o pastor pontuou muito bem nessa manhã. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do espírito. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado,
Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Amém? Que os irmãos possam guardar também essa lição, seus corações, para que venhamos continuar andando em obediência e em santidade diante do Senhor. Vamos lá, lição de número 9. Título da lição: uma visão bíblica do corpo. Texto áureo: mas o corpo não é para a instituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6:3. cada um dos irmãos também, como alunos da Escola Bíblica Dominical, que tem se esforçado para estar aqui. Eu sempre digo que os vossos esforços é a razão pela qual os professores se dedicam para trazer o que há de melhor para nós. Que Deus possa abençoar e recompensar a cada um de vocês. Está chegando ainda? Tá? Então vamos ouvir os adolescentes enquanto isso. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. O futuro da igreja. Então logo o Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Os adolescentes, parabéns pelos frutos de vocês ontem. Que Deus possa continuar abençoando. Vocês cantaram muito bem. As duplas, então, arrebentaram. Parabéns mesmo, viu? E os professores também, que Deus continue abençoando o ministério de cada um de vocês.
A pastora Daniela apresentou a justificativa da ausência do Natan na escola dominical hoje. Certo? E os outros devem ter sido também, ou só porque é festa, ganhando de festa, e acham que precisam voltar nos próximos dias. Mas pelo menos esses aí são fiéis, né? Como presente. Vamos ouvir também as nossas crentes. Diácono Benjamin, Diaconisa Márcia, Diácono Breno e Irmã Isabelle. No café da manhã, Pastor Talho, Evangelista Danilo e Pastor Eduardo vão trazer a parte sólida dos alimentos comestíveis. Diaconisa Márcia e Irmã Regina vai trazer café. Diaconisa Santa. Salve com seu Pai do Senhor. Classe dos Cordeirinhos: 7 matriculados, 5 presentes, 2 ausentes, 1 visitante, 3,50 de oferta. Estrela da Manhã: 5 matriculados, 5 presentes, 3,50 de oferta. Classe dos Adolescentes: 8 matriculados, 4 presentes, 4 ausentes, R$5 de oferta. Classe dos Adultos: 31 matriculados, 21 presentes, 10 ausentes, 2 visitantes, R$13,60. Total geral de frequência: 38 pessoas. Total geral de oferta: R$25,60. Hoje à noite, se Deus quiser e Jesus não vier, às 19 horas estaremos reunidos para adorar o Senhor na beleza de sua santidade. Quero fazer um agradecimento especial nessa manhã ao pastor Talho, presbítero Jason, ao Carlos Antônio, Nino e ao irmão Brian, que ontem eles atuaram ali, ó, e fecharam ali aquela coisa que estava aberta ali, foi deteriorada pela chuva. Ontem pela manhã eles reuniram ali e consertaram ali. Que Deus possa realmente abençoar esses irmãos que têm nos ajudado bastante. A respeito do vazamento, a gente já tinha agradecido em cultos anteriores, né? E fica o nosso agradecimento aí pelo fechamento do forno. Vamos colocar de pé e agradecer ao Senhor por mais essa escola que tivemos nessa manhã, na voz do pastor Tário. Grande Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta manhã que tu tem nos concedido de aprendizado acerca da tua palavra. Te damos graça pela vida dos professores da Escola Bíblica Dominical.
mais uma vez pela vida do pastor Gesiel, o Senhor que ministrou nesta manhã de forma maravilhosa aos nossos corações a tua palavra. Continua abençoando a vida de cada um dos teus servos, Senhor, que tem se empenhado em aprender, Senhor Jesus Cristo, e expor a tua palavra. Te damos graças por tudo e até mais, Senhor, à noite para te adorarmos em espírito e em verdade. É o que eu lhe peço e agradeço por tudo em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, Senhor, todos que amem e aguardem a volta do Senhor. Vamos em paz, Senhor, nos abençoe, terminado em nome de Jesus. Senhor, vamos em paz, Senhor, nos abençoe, terminado em nome de Jesus.